No pensamento de uma mente limitada hoje, eu quero falar sobre mulher. Aliás, não sobre mulher, falar um pouco da relação homem e mulher. Não que eu tenha assim essa capacidade de falar sobre isso. Um assunto que a poesia, os poetas não conseguiram decifrar, não sou eu aqui, o, uma mente limitada que vai conseguir, né? Apenas escrevi algo relacionado a esse assunto. Que diz mais ou menos assim: quando eu era criança, algumas conversas de adulto fazia pouco sentido para mim. Em alguns casos, sentido nenhum, principalmente quando se tratava da relação homem e mulher. Mas, com o passar do tempo, em que você vai deixando de ser criança e se integrando aos poucos ao mundo dos adultos, algumas dessas conversas que ouvíamos e que pouco ou nenhum sentido fazia, vêm à tona. E a partir daí é que você começa a compreender de forma mais clara. Eu lembro de um certo dia que um adulto me disse: "Olha, garoto, presta atenção. Você pode até tentar, mas jamais irá compreendê-las. Não perca seu tempo." Obviamente ele estava falando de algum momento ali que dá com a sua esposa, com a sua namorada, de alguma desavença ali, né? Naquele momento eu ri, pois a única coisa que eu ainda criança podia achar daquela conversa era graça e também um certo exagero, pois não acreditava que existissem pessoas que não pudessem ser compreendidas. Eu estava enganado. Sim, muito enganado. Pois no momento em que eu fui inserido no mundo de adulto, assim, de uma vez por todas, e consequentemente tomar parte nessa relação, foi que percebi que aquele cara tinha razão. Aquela conversa de há muito começava a fazer todo sentido para mim. E mais ainda depois que eu me casei. Pois aquela relação deixou de ser uma coisa mais esporádica, assim, na base da amizade, para ser diária. A minha epopeia começou para valer mesmo aos 20 anos. Estava eu todo confiante, me sentindo o adulto, habilitadíssimo para desbravar aquela trilha sem titubear, como dizia o meu pai. Um verdadeiro Indiana Jones, pronto para desvendar esse mistério que tanto aterrorizava o sexo forte. Sendo assim, parti. 26 anos depois, aqui estou eu. Sim, ainda vivo para contar história. Não que o casamento tenha sido horrível, não. Foi algo bom que aconteceu na minha vida. Eu vivo hoje um misto de frustração com desapontamento, não da convivência com as mulheres, em especial a minha, né? Mas de ter que admitir que o que me move ainda nessa trilha não são exatamente as respostas, mas sim as perguntas. Mas como dizia minha avó, não foi de todo perdido, pois eu aprendi algo importantíssimo. Aprendi que nessa relação, em 99% das vezes, é melhor ser feliz do que ter razão. Acredito piamente que com relação à mulher, nós homens somos capazes de amá-las, respeitá-las e considerá-las em toda a sua integridade. Mas não tente decifrá-las, pois elas não nasceram para ser decifradas. Mas antes que alguém desdenhe da nossa capacidade de homens de desvendar esse enigma chamado mulher, existe algo que nos exime de qualquer culpa. É que quando Deus foi fazer a mulher, ele primeiro fez o homem dormir.
Sendo assim, como desvendar algo que o próprio Deus escondeu de nós?